Olá, meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: conhecer a Cristo de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa. Hoje conheceremos um pouco mais sobre Deus. Conheceremos Jesus Cristo através de Gênesis capítulo 22, do 1 ao 19, e reagiremos a ele. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. De fato, Abraão foi até o fim. Abraão chegou lá, construiu o altar, colocou o filho sobre o altar. Precisou amarrar as mãos de Isaque, porque no momento em que ele começasse o sacrifício, ele sabia que a dor seria muito profunda. E que Isaque com certeza iria tentar fugir, iria tentar sair dali, porque a dor seria demais. Então ele amarra as mãos do próprio filho para que o filho não fuja dessa situação. E ele levanta a faca, prestes a tirar a vida do único, do filho a quem tanto ele amava. E quando ele está prestes a tirar a vida desse filho, Deus intervém e diz: mas o anjo do Senhor o chamou do céu. O anjo do Senhor aqui é com A maiúsculo. Nós já conversamos sobre isso em detalhes em vídeos passados, mas quando nós temos essa manifestação de um anjo com A maiúsculo, nós estamos falando do próprio Deus numa forma corpórea angelical. Nós estamos falando da aparição do próprio Cristo, porque é uma manifestação física da pessoa de Deus, é uma manifestação corporal da pessoa de Deus. Então, o anjo de Deus, ou seja, o próprio Deus, ele fala com Abraão e ele chama Abraão, Abraão. E como sempre, Abraão está ali, disponível, de prontidão, e responde: estou aqui. Imagine Abraão com a estaca na mão: estou aqui. É agora. O que o Senhor quer que eu faça? E o anjo diz: não toque no rapaz. Diz o anjo: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me poupou, não me negou o seu filho, o seu único filho. Deus então intervém e diz: Abraão, não precisa. A minha intenção nunca foi que de fato você matasse o seu filho, porque eu não sou esse Deus. Abraão vivia em um tempo que tinha um Deus chamado Moloque, que pedia aos seus adoradores que sacrificassem seus filhos. E de fato isso acontecia. Nós sabemos que é um Deus falso, portanto é Satanás. E Satanás vem para matar, vem para destruir. Então, de fato, ele pedia aos filhos dos seus adoradores e era isso que acontecia. Quando Satanás, ele domina a nossa vida, ele quer causar morte e destruição. Então ele vai te pedir para ter ações, atitudes que às vezes parecem que te trazem vida, mas no fim você está cada vez mais morto. Mas esse não é o nosso Deus. Então Deus está dizendo a Abraão: minha intenção nunca foi que você tirasse de fato a vida do seu filho, porque eu não sou esse Deus. Eu sou o Deus verdadeiro. Eu sou o único Deus. Eu sou poderoso. Mas eu amo a vida. Eu amo a família. Eu não quebro os meus princípios. E Deus então revela a intenção do porquê pediu a Abraão esse ato. Ele diz: agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Deus está dizendo: agora eu sei que você realmente me ama mais do que tudo. Sabe a balança? O amor pelo seu único filho e o seu amor por mim. Agora eu entendi que o seu amor por mim é maior. Você provou isso com uma obra de fé. Foi por isso, Abraão, que eu te coloquei nessa situação. Porque eu queria te levar a um lugar onde de fato eu sou tudo para você. Onde de fato você me ama mais do que as promessas que eu tenho sobre a sua vida. Onde de fato você me ama mais do que qualquer coisa ou do que qualquer pessoa ou circunstâncias. E é para esse lugar que o Senhor quer nos encaminhar. O alvo de todo cristão é usar dessa vida para chegar neste lugar, onde nós amamos a Deus sobre todas as coisas, onde amamos a Deus com todas as nossas forças, nosso intelecto e nossas emoções. É para esse lugar que a nossa
vitória com o Senhor está nos conduzindo. É para esse lugar que o amadurecimento da nossa fé nos conduz, para um lugar onde de fato Ele é tudo o que nós temos. Onde de fato nós amamos Ele mais do que tudo. E foi isso que Abraão provou. Quando a gente vai em Tiago capítulo 2, versículos 20, diz o seguinte: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Lembra do que eu falei? Em Gênesis 15, Abraão tem fé e isso lhe é acreditado como justiça. Em Gênesis 17, ele marca o próprio corpo, torna um homem separado que está sendo preparado para viver de forma pura diante do Senhor. E agora, em Gênesis 22, essa fé de Abraão se expressa em obras, uma obra de amor a Deus. A fé sincera se manifesta em obras de amor a Deus. Se você tem fé em Jesus Cristo, mas a sua vida não é uma vida de obras de amor a Deus, a sua fé não é sincera. A sua fé não é real. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então a nossa fé precisa produzir obras de santidade. E aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas vivem em santidade. Abraão foi conduzido a esse lugar de maturidade. E o Espírito Santo de Deus está conduzindo a minha e a sua vida a este lugar. Esse deve ser o nosso alvo. Amar a Deus sobre todas as coisas. A ponto de que todo o resto mesmo, até o que é lícito, ter um filho, família, é algo que agrada o coração de Deus, mas não pode ocupar o coração de Deus. Lembra do que eu falei sobre o meu avô? Deus está nos conduzindo para um nível de liberdade em Cristo tão grande, tão profundo, a ponto de literalmente você viver um dia após o outro e acordar pronto para viver o que Deus preparou para aquele dia, seja o que for, porque a sua esperança não é essa terra, a sua esperança é o Senhor. O desejo do coração de todo cristão precisa ser amar a Deus sobre todas as coisas. E tudo que acontece na nossa vida coopera para isso. Tudo está em um plano secundário que coopera para isso, que é o primordial, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Cada louça que você lava, querendo ou não, porque você está cuidando da sua família, está te levando a um lugar onde você ama tanto a Deus, que mesmo você detestando lavar a louça, você faz isso porque você sabe que quando cuida da sua família, você agrada o coração de Deus. Tudo na sua vida te leva para esse lugar. As dificuldades e as bonanças. Esse é o coração do cristão. Abraão então estava com a faca pronta para matar o próprio filho. E o Deus, que ele nunca deixou de confiar, mais uma vez provou a tua fidelidade. Interviu e não permitiu que Abraão tirasse a vida do seu filho. Mas um sacrifício ainda era necessário, porque nós pecamos, porque o nosso estado é um estado completamente caído. E para poder pagar essa dívida, uma vida precisa ser derramada para aplacar a ira de Deus, porque nós merecemos a ira de Deus. Então um sacrifício precisava ser feito. Se não seria Isaque, da onde viria esse sacrifício? Abraão então levanta os olhos e ele vê diante dele um carneiro com os chifres preso em um arbusto. Ele então vai pegar esse carneiro, vai sacrificar ao Senhor e vai dizer que Deus proveu o sacrifício. E esse vai inclusive se tornar o nome dessa região Moriá, nesse monte onde Abraão iria sacrificar o seu próprio filho. Abraão só foi capaz de amar a Deus nesse nível porque Deus o havia amado primeiro. Eu e você só somos capazes de amar a Deus, ou melhor, nós só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro e proveu o sacrifício. Um sacrifício era necessário para que a ira de Deus fosse aplacada e eu e você pudéssemos então sermos amigos de Deus, caminhar com Ele, falar com Ele, viver em intimidade com Ele, como era o desejo do coração de Deus. Um sacrifício precisava ser realizado e Deus proveu o carneiro. Deus proveu ali para Abraão
E Deus proveu para mim e para você e para todo aquele que crer no Filho, quando o próprio Deus enviou o seu único Filho, a quem ele tanto amava, para morrer em meu e no seu lugar. Naquela região, anos mais tarde, o rei Salomão vai levantar um templo na região de Moriá. E o templo é mais um apontamento para a pessoa de Cristo, porque é o lugar onde o céu se conecta com a terra, é o lugar onde Deus habita entre os homens. E Jesus Cristo é o próprio Deus entre os homens, é Deus vivendo entre os homens, como homem. Assim como anos mais tarde, um templo que aponta para a pessoa de Cristo vai ser construído nessa região. Passado algum tempo, os especialistas acreditam que Jesus tenha sido crucificado nessa região de Moriá. Não se sabe exatamente em qual monte, mas nessa região de Moriá. Nesse episódio, Deus poupou o filho de Abraão, mas Deus não poupou o seu próprio filho. Nesse episódio, por amor a Abraão, Deus não permitiu que Isaac fosse sacrificado em Moriá. Mas por amor a mim e a você, Deus permitiu que o seu próprio filho fosse sacrificado em Moriá. Nesse texto, Abraão levantou a faca para matar o seu filho, mas ela não tirou a vida de Isaac. Nesse mesmo lugar, a ira de Deus, a ira do próprio Pai, veio sobre o filho, por mim e por você. O tempo todo no texto, toda palavra usada nessa história, cada detalhe dessa história diz sobre o sacrifício do Filho de Deus. Veja, quando Deus fala com Abraão, ele frisa para Abraão o seu único filho, a quem você ama. Deus está permitindo que Abraão sinta um vislumbre da dor do pai quando entregou o seu filho por mim e por você. O único filho a quem ele tanto amava, de quem ele se agradava. Lembra, Deus vai falar isso quando Jesus se batiza. Ele entregou consciente. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele gritou: Deus meu, por que me abandonaste? E essa foi a maior dor de Jesus, muito maior do que a dor física que ele sentiu, foi a dor do abandono, o único momento da história em que Deus Pai se separou do Filho, para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados. A ira do Pai, a quem ele tanto amava e a quem ele obedeceu integralmente por toda a vida, veio sobre ele. Ele carregou sobre as próprias costas a culpa dos nossos pecados, as nossas enfermidades. Ele carregou a própria cruz. Ele que era inocente, ele que não tinha culpa nenhuma. Isaac, por que Isaac está sendo levado para o sacrifício? O que Isaac fez? Nada. Por que Jesus foi morto? O que ele fez? Nada. Mas ele foi morto por mim e por você. Isaac pergunta para o pai onde estava o sacrifício, onde estava o animal para ser sacrificado. E nesse momento ele deixa claro que ele entendeu o que vai acontecer. E ainda assim ele não foge. Isaac continua pacífico até o momento em que Abraão levanta a faca sobre ele. Ele está consciente. Jesus se entregou por mim e por você de forma consciente. Ele não foi forçado pelo Pai e nem por ninguém. Ele se entregou por amor a mim e a você. Ele quis se entregar como sacrifício por mim e por você. E é por isso que a Bíblia diz que quando Jesus caminhava para a cruz, ele foi em silêncio. Ele não protestou, ele não relutou, ele não tentou fugir. Assim como Isaac foi manso e humilde até o ponto do seu pai levantar a faca sobre ele, Jesus foi para a cruz em silêncio, em total humildade, rendido por amor a mim e a você. E então ele morreu e recebeu sobre ele a ira do próprio pai. Isaac, quando estava ali no monte de pedras olhando para Abraão, provavelmente ficou visualizando na sua mente aquela cena, o próprio pai e ele tirar a vida. Jesus, quando é pregado na cruz, ele recebe a ira do próprio Pai, para que ela não viesse sobre mim e sobre você. E é por isso
que nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E é por isso que nós somos amigos de Deus, porque Ele entregou a vida por seus amigos. E é por isso que esse é o alvo da vida de todo cristão. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele já nos amou muito mais do que nós merecemos. Nos amou quando ainda estávamos em transgressões. Versículo 15. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Depois de tudo isso, Deus sela a promessa sobre a vida de Abraão. Por causa da obediência de Abraão, aquilo que Deus havia prometido é selado sobre a vida de Abraão. Abraão agora vai ter uma vasta descendência que nós sabemos que não são apenas descendentes naturais, mas também os descendentes espirituais. Nós, todos aqueles que cremos em Jesus, somos filhos de Abraão por meio da fé. Por isso que a descendência dele, por isso que por meio dessa descendência todos os povos serão abençoados, porque é por meio da descendência de Abraão que Jesus Cristo vem à terra, que Jesus Cristo vem ao mundo, se entrega por mim e por você, morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E a ressurreição de Jesus, gente, ela não é metafórica, não é que Jesus voltou a ser uma alminha ambulante, ela é concreta. Jesus voltou à vida, ele é de fato um homem de carne e osso, e ele está sentado no trono ao lado do Pai, aguardando um dia em que ele voltará para nos buscar e viveremos a eternidade com ele. E habitaremos a terra que ele nos prometeu para toda a eternidade. Talvez, quando você lê esse texto, você pensa: nossa, mas eu não seria capaz de fazer algo tão profundo e tão intenso por causa de uma promessa que só aconteceria depois da minha morte. Porque veja, por causa da obediência de Abraão, a promessa foi selada, mas essa promessa selada diz respeito a algo que vai acontecer depois da morte de Abraão. Então talvez você pense: no que isso é atraente? E a resposta é que o que atraía Abraão não é de fato o que Deus ia fazer agora ou depois da sua morte. O que atraía Abraão era a vontade de Deus, porque ele amava esse Deus. E se a vontade de Deus era estabelecer essa promessa, porque através dessa promessa toda a humanidade seria abençoada e Deus levantaria um povo para si, então Abraão estava completamente entregue para isso. O que atraía Abraão era Deus. O que atraía Abraão era a vontade de Deus. Ele amava tanto esse Deus que o que era vontade de Deus passou a ser vontade dele. Talvez hoje você pense na vida eterna com Deus e ela não seja atrativa para você. E você pense: mas aí eu vou viver toda a minha vida pensando na vida eterna? Eu nem sei se vai ser interessante, sei lá, não me atrai. A questão é que só se atrai pela vida eterna quem é atraído por Deus. Porque a vida eterna só faz sentido por causa do Deus que nela está. A vida eterna só é atraente porque nela nós viveremos como um só corpo com Jesus Cristo para toda a eternidade. E é por isso que ela é atraente. E se ela não é atraente para você, é porque você ainda não conhece a Deus. Então não te interessa. Mas a partir do momento que você conhece, ele é irresistível, você quer mais dele. E se na vida eterna você terá ele por completo e para toda a eternidade, então ela começa a se tornar um grande atrativo para você. Porque nós amamos a Deus. Esse ponto alto de amadurecimento da fé cristã, ele é necessário, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Como você vai viver a eternidade sendo um só corpo com Deus se você não ama Deus no agora? Então você não está pronto para viver a eternidade, porque lá não tem nada que te atrai. É por isso que o Espírito Santo nos conduz por uma jornada para que nós amemos a Deus sobre todas as coisas, porque isso é estar pronto para a vida eterna. Porque é isso que nos aguarda lá. Ele, e somente Ele, para sempre, para toda a eternidade. A minha jornada e a sua jornada
É uma jornada que deve nos levar para amarmos a Deus sobre todas as coisas, porque Ele nos amou primeiro. A nossa jornada é uma jornada que nos faz desejar cada vez mais a eternidade, porque lá finalmente teremos Ele por completo e para toda a eternidade. Eu quero encerrar o vídeo te ajudando a sondar o seu coração com algumas perguntas. Pense aí, o que você não poderia perder de jeito nenhum? O que você não pode nem sequer imaginar perder porque você não suportaria? Se a resposta não for Jesus Cristo, ainda existe um caminho a ser perseguido. Pense aí, o que ainda tem sido a esperança dos seus dias? O que você fica almejando? O que responde à pergunta do quando? Quando isso estiver ok, quando isso estiver alinhado, eu então serei satisfeito. Se a sua resposta do quando não for Jesus Cristo, ainda existe uma jornada a ser perseguida. A vida eterna, ela é atraente para você? Se ela não é, se você não consegue desejar a vida eterna, se existem coisas que você quer viver antes, se quando você pensa na volta de Cristo, vem um sentimento de, não, mas antes eu preciso viver tais coisas, é porque você ainda não entendeu. É porque você ainda não conheceu a Deus. E você precisa conhecer. E só há uma forma de conhecer, é através de Jesus Cristo, a palavra encarnada. E a palavra encarnada se revela na palavra escrita. Portanto, se dedique a viver uma vida de conhecer a Deus em tudo aquilo que faz parte do seu cotidiano, através do conhecimento das Escrituras e de uma vida de oração. E você conhecerá a Deus. E sem dúvidas, você se apaixonará por esse Senhor e Ele será tão atraente que você almejará a vida eterna como nunca e viverá como alguém que tem os pés nessa terra, mas os olhos fixos na eternidade. Para encerrar o vídeo, eu quero orar com você. E se você chegou no final desse vídeo desejando amar mais a Deus, desejando almejar a vida eterna, se você chegou à conclusão de que ainda existem coisas que estão vindo antes de Deus, se você chegou à conclusão de que você ainda não conhece esse Deus de fato, ore comigo neste momento. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor proveu o sacrifício. Obrigada porque o Senhor nos amou antes de tudo. Obrigada porque o Senhor não poupou o seu próprio Filho por amor a nós. Eu peço, Senhor, para que o Senhor coloque essa verdade em nossos corações, que não seja só da boca para fora, mas que a verdade que o Senhor nos expôs hoje internalize em nosso peito. Senhor, nós desejamos te amar sobre todas as coisas. Nós ainda não chegamos lá, mas nós confiamos na garantia que está sobre nós, confiamos no Teu Espírito Santo que está nos conduzindo para este lugar. E te pedimos, aumente o desejo do nosso coração de te amar sobre tudo e nos ensine a viver como pessoas que verdadeiramente te amam acima de tudo. Nos ensine a ver todas as circunstâncias da vida como meios de nos levar a este lugar. Nos ensine a verdadeiramente viver como pessoas que têm o pé nessa terra, mas os olhos na eternidade. Senhor, se revele a nós. Nos permita te conhecer mais. Que o Senhor seja mais atrativo, que a eternidade seja mais atraente aos nossos olhos. E nós te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão por tudo aquilo que tem ocupado o nosso coração, mais do que o Senhor. Te pedimos perdão por tudo aquilo que tem tido mais do nosso amor do que o Senhor. Nós nos arrependemos. Nos arrependemos, Senhor, de qualquer ídolo que temos construído no nosso coração e queremos nos libertar dele, Senhor. Ocupe o centro e nos ajude a te conhecer. A tua palavra diz, espírito de revelação, de sabedoria. Então eu te peço, Pai, derrame sobre mim e sobre cada um daqueles que estão no mesmo espírito que eu nesse momento. Derrame sobre ele espírito de sabedoria e de revelação, para que quando ele for à escritura, para que quando ele for orar, para que quando ele for viver a vida comum, ele conheça a ti profundamente e responda em amor. Que nós estejamos prontos para o grande dia. Porque se nós não te amarmos sobre todas as coisas, nós não estaremos prontos. Em nome de Jesus. Amém.